Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Dicas para os concursos de Valinhos, São Paulo. Provas serão realizadas no dia 26 de maio e 2 de junho. Concurso Prefeitura Municipal de Valinhos. Nós vamos resolver a primeira parte das questões de matemática do concurso da Câmara Municipal de Vinhedo, concurso realizado neste último domingo para a Prefeitura de Vinhedo. Cargo Serviços Gerais. Clique na descrição desta videoaula, links para download das provas da Banca Avança, inclusive da prova de Serviços Gerais aplicada neste último domingo para a Câmara Municipal de Vinhedo, editais para os concursos e playlist com questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para a primeira parte. Questão número 21. A Amazônia Legal brasileira, que pertence à Bacia Amazônica, tem uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Também estima-se que esta área tenha 400 bilhões de árvores. Considerando estes valores, qual a quantidade média de árvores por quilômetro quadrado na Amazônia Legal? Então, vamos lá. Vamos fazer a razão da quantidade de árvores, 400 bilhões, dividido por 5 milhões de quilômetros quadrados. Vai dar a quantidade de árvores por quilômetro quadrado. 400 bilhões é esse número aqui. 400 mil milhões, dividido por 5 milhões. Como nós temos aqui zeros no numerador, denominador, posso simplificar. Corta 6 zeros, 6 zeros. Então ficou 400 mil dividido por 5, que dá exatamente 80 mil árvores por quilômetro quadrado, alternativa letra D. 22. Um estudante está escrevendo um artigo e fará um gráfico em forma de triângulo para representar porcentagens conforme a figura. Então, nós temos aqui um triângulo. Os triângulos são equiláteros. Então, esse triângulo aqui marcadinho é equilátero e o triângulo maior equilátero. O estudante deseja que a sombra represente 10% da área total do triângulo maior, ou seja, isso aqui é 10% do triângulo maior, área. Qual deve ser a razão entre H e H maiúsculo? Quer dizer, a altura do triângulo pequeno dividido pela altura do triângulo maior, respectivamente, para que esse seja possível. Então, vejam, da forma que eu resolvi, ficou bem simples. Ignorando a medida desse triângulo equilátero, eu posso escrever que a razão entre as áreas em porcentagem é 10 sobre 100. Simplificando, eu tenho a razão da área do triângulo menor dividido pela área do triângulo maior, 1/10. Simplificando dividindo por 10 e dividindo por 10. Então, a razão entre áreas, independente dos valores, será de 1 para 10. 10% representa uma parte do 100%. Então, essa é a razão entre as áreas. Lembrando que a razão entre os lados não é a razão entre as áreas. A razão entre os lados é a raiz quadrada da razão das áreas. Ou seja, isso aqui elevado ao quadrado. Então, eu tenho que H minúsculo dividido pelo H maiúsculo é igual a raiz quadrada de 1/10. Como aqui eu tenho em forma de raiz, vai ficar, então, raiz de 1 é 1 e fica raiz de 10 no denominador. Portanto, a razão entre a altura do triângulo pequeno sobre a altura do triângulo maior é de 1 para a raiz quadrada de 10, letra D. Questão 23. Em uma cidade, no mês de fevereiro, já vou marcar aqui, o número de casos aumentou em 50%.
em relação ao mês anterior, que é janeiro. Isso fez com que as autoridades de saúde tomassem medidas drásticas para conter a propagação da doença. Após a medida, no mês seguinte, mês de março, houve uma redução de 40%. Então, observe, aumentou 50%, reduziu 60% em relação a fevereiro. No mês de abril, ou seja, no mês seguinte, os casos aumentaram novamente em relação ao mês de março, sempre ao mês anterior, 25%. Se o número de casos relatados em janeiro foi de 2.000, quantos casos de doença realizados em abril? Não tem necessidade de fazer os cálculos parciais. Aqui é porcentagem de porcentagem. Então, vejam, aumento de 50% significa 150%, que é 1,5. Diminuiu 40%, significa que do 100% caiu para quanto? 60%, que é 0,6. E tudo isso em relação ao mês de janeiro. No mês de abril, aumentou 25%, com 100%, então 125%, que é 1,25. Então, basta fazer o quê? 150% de 60% de 125% de 2.000. Efetuando esses cálculos aqui direto, já fiz com a calculadora, logicamente, dá 2.250 casos no mês de abril. Letra B. 24. Lucas fez um empréstimo de R$5.000 para ser pago durante 6 meses a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. No entanto, ele só conseguiu pagar R$4.000 no total após esses 6 meses. Então, eu tenho essa primeira parte aqui. Ele quer renegociar o restante da dívida, incluindo o juro não pago, para pagamento em 4 meses. O banco, desta vez, cobra 8% ao mês. Então, eu tenho que fazer um segundo cálculo e depois calcular quanto que ele vai pagar por mês após a renegociação, que é a segunda etapa. Então, vejam, vamos calcular primeiro essa primeira parte aqui dos juros correspondente ao empréstimo de 5 meses, 5.000 em 6 meses a 4%. Então, temos aqui juros 5.000, transformando esse 4% em fração, para ficar mais simples e simplificar, eu tenho então vezes 4 centésimos vezes 6. Corta 2 zeros, então eu tenho 50 vezes 4 vezes 6, que dá R$1.200 de juros. Logo, a dívida inicial passa para 5.000 mais 1.200, 6.200. Lucas pagou 4.000, portanto, ficou devendo 2.200. Esse valor será refinanciado com juros de 8% durante 4 meses. Então, cálculo aqui. Juros R$2.200, que é esse valor devedor, vezes 8%, 8 sobre 100, vezes 4. Isso aqui vai dar 704. Portanto, a segunda etapa, o saldo total, vai ser R$2.200, que é o valor principal, mais os juros, que dá 2.904. Ele vai dividir isso aqui em 4 parcelas. Logo, 2.904 dividido por 4 dá 726, letra C. 25. Considere como verdadeira proposição lógica. Todos os mamíferos têm pelos. Eu tenho aqui um quantificador, todos. Eu quero ver a negação dessa proposição, com exceção de uma delas. Então, vejam, para fazer a negação desse quantificador universal, esse todos aqui eu posso mudar para pelo menos existe algum ou
continua todos e faz a negação. Então, se vocês observarem, algum não tem pelo, está correto. Pelo menos também existe pelo menos, correto. Existe um mamífero, correto. E todos os mamíferos não têm pelo. Tudo aqui é negação. A única que não satisfaz a condição é exatamente esse nenhum. Letra E. 26. A medida de 80 centímetros quadrados em milímetros equivale a quantos milímetros? Então, lá, é transformação de centímetros para milímetros quadrados. Sempre é conveniente ter aquela tabelinha, só que agora é medida conversão de área. Então, é de 100 em 100. Eu estou em centímetros. Para milímetros, eu estou indo da esquerda para a direita. Eu devo multiplicar por 100, ou seja, 80 centímetros quadrados vezes 100, 8.000 milímetros quadrados, letra B. Questão 17, finalizando a primeira parte. Numa caixa há bolas pretas, bolas brancas e vermelhas. Sabe que se a razão entre bolas pretas e brancas, na ordem, é de 4 para 5. 4 bolas pretas, 5 bolas brancas. E a razão entre o número de bolas brancas e bolas vermelhas é de 7 para 12. 7 branca para 7, 12. Qual a razão entre bolas vermelhas dividido pelas bolas pretas? Então, vejam. Questão bem interessante da banca Avança SP. Então, vejam. Razão. Preta, branca. 4 para 5. Branca para vermelha. 7 para 12. Então, na realidade, eu tenho aqui um sisteminha, tá? Dessa primeira aqui, eu posso multiplicar aqui em cruz, fica assim. 4 branca é igual a 5 preta. Aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa. 12 branca vezes 7 vermelha, multiplicando assim. Branca vezes 12, 12 bolas brancas. Vermelha vezes 7. Agora tem um sistema aqui. E eu vou multiplicar, como eu quero achar vermelha com preta, eu vou eliminar esse branco aqui. Vou multiplicar essa primeira equaçãozinha por menos 3. Então vai ficar menos 12 branca igual a menos 15 preta, e vou manter a segunda. Somar as duas. Some, ficou o quê? 7 bola vermelha menos 5 preta igual a 0. Como eu quero vermelha sobre preta, vou fazer assim, ó. Vou deixar vermelha no primeiro membro e passar para cá menos 15 e fica mais 15. Agora eu vou fazer exatamente o seguinte. Esse preta vou passar para cá e 7 vou passar para cá dividindo. Então vai ficar assim. Vermelha dividido por preta, exatamente o que nós queremos, é igual a 15 dividido por 7. Portanto, a razão entre bolas vermelhas sobre bolas pretas, 15 sétimos, letra E. Questão bem interessante da banca Avança. Primeira parte está resolvido. Nenhuma questão a contestar. Gostaram? Inscreva-se no canal, ativem o sininho, dá um like para que vocês aumentem as visualizações e os likes das videoaulas do canal. Continuem no canal, cliquem na playlist Avança, Banca Avança, link na descrição desta videoaula. Continuem no canal, uma vez que nós temos provas da Banca Avança neste final de semana e na outra semana também. Gostaram? Até as próximas. Compartilhe as nossas videoaulas, fazendo a divulgação do nosso canal. E se vocês quiserem colaborar espontaneamente, monetariamente, clique no link Valeu Demais ou na chave Pix na descrição desta videoaula.